Oi, pessoal, aqui estamos nós de volta com a famosa prosa com Bertaglia. E nós vamos falar de um tema hoje extremamente interessante: desafios no recrutamento e seleção de talentos. Olha que bacana. Aparentemente, recrutar candidatos hoje parece um desafio maior que nos tempos passados. A impressão que se tem é que faltam bons candidatos no mercado. Seria isso verdade? Onde estariam eles? Quando falamos de talentos, parece haver uma escassez no mercado. Como explicar isso, uma vez que temos cerca de 14 milhões de desempregados em nosso querido país? Alguns afirmam que nos últimos anos o mercado de trabalho se aqueceu e que menos pessoas estão buscando ativamente emprego. Com isso, espera-se que existam também menos pessoas qualificadas se candidatando para as posições atualmente abertas. Por outro lado, as startups trouxeram uma nova competitividade ao mercado de trabalho. Atrevo até a me dizer que o empreendedorismo tem sido uma opção muito procurada e que os profissionais estão, vejam bem, estão mais tentados a buscar caminhos diferentes daqueles que são os tradicionais. A carreira corporativa, que em tese oferece maior estabilidade, parece perder espaço. Contudo, para refletir e prosear comigo sobre este tema, eu tenho o privilégio de trazer aqui a Valéria Martinusso, que é uma carioca que mora lá em Curitiba. Oi, Valéria, que Olá, Paulo. bacana! Que fantástico, Valéria, você aqui para prosear comigo no Prosa com Bertaglia, né? Seja bem-vinda, Valéria. Muito obrigada, Paulo. Um privilégio estar aqui com você. Que bacana. E está frio aí em Curitiba, Valéria? Ah, bem agradável, um clima bem agradável, um dia bonito, tá gostoso. Que Um ventinho bacana, bom, que bacana. Valéria, gostoso. eu vi lá pelo LinkedIn que você tem uma vasta experiência nessa área de recrutamento e seleção. E por isso nós vamos desbravar um pouco esse território aqui. E eu queria já entrar num assunto que é bastante pertinente. Eu faço muitas mentorias, né? E uma das coisas que o Legal, pessoal coloca realmente é como se transformar num talento, como é que ele é buscado, como é que ele é achado, né? Então, quais são os bacana. obstáculos, Valéria, para a gente encontrar os candidatos no mercado e para que eles também se apareçam, né, quando Sim, procurados, né? sim. Então, é bem interessante, né? O tema realmente faz parte aí da minha trajetória profissional. Há 20 anos eu trabalho com RH e com foco principal em recrutamento e seleção. Eu nasci em consultoria, inclusive eu iniciei minha carreira profissional aqui em Curitiba, em consultoria. Depois fui para empresas que também era um sonho, né, um projeto, porque você quer dar uma abrangência, né, porque em consultoria você acaba ficando com uma parte do processo. E aí na empresa você tem a possibilidade de ampliar esse processo, de olhar para um todo, de você fazer o processo início, meio e fim, dar continuidade ao desenvolvimento dos profissionais. Então, foi muito bacana também ter tido a oportunidade, né, de estar em várias empresas. Eu trabalhei em algumas empresas, tanto aqui em Curitiba como no Rio de Janeiro, e em Santa Catarina também, que eu morei em Joinville e morei em Itajaí também, em Santa Catarina. Então, eu tive muitas oportunidades bacanas, né, tanto em consultoria como em empresa. E há 10 meses eu voltei para a consultoria e eu digo que assim está sendo um momento muito interessante, muito bacana da minha trajetória profissional. Porque voltar para a consultoria, que é a minha origem, e já ter passado por empresa, me dá hoje um know-how de possibilidades para ser uma facilitadora, tanto da empresa, que é o meu cliente, né, como do meu candidato, que também é o meu cliente, que né, eu estou em busca desses talentos. E a gente vive aí uma transformação muito grande, né? Uhum. Desde 2020, né, com infelizmente, a gente não tem como não citar a pandemia, que traz aí ainda o aumento maior do desemprego, de uma ansiedade muito grande, de um momento de muita instabilidade, de muita insegurança.
a gente precisa, né, se redescobrir, se reinventar profissionalmente e pessoalmente, né? E a tecnologia precisa estar muito aliada a isso, né? A esse reinventar, né? Então, falando enquanto, né, na busca desses talentos, né? Os profissionais que estão em busca de uma recolocação, eles precisam realmente estar muito conectados, né? Hoje, de fato, o LinkedIn tem sido uma excelente porta de entrada, tanto para a gente que busca talentos, para os profissionais que estão em busca de uma oportunidade. Então, ter um perfil estratégico no LinkedIn, né? Colocar palavras-chave, né? Não deixar lá como buscando emprego, buscando uma oportunidade, mas colocar palavras-chave que estejam em consonância com o seu profissional, com a sua rotina de trabalho. Porque na hora de fazer uma busca, porque muitas vezes a gente não vai esperar a candidatura, né, vir de forma harmônica, a gente busca esse talento, né, inbox, a gente busca por palavras-chave, então, de forma estratégica, é importante esse candidato, esse profissional que está em busca de uma recolocação, ele ter um perfil bem bacana, né? Ele colocar uma foto, ele não deixar sem a foto, uma foto, né, bacana que mostre ali, né, a sua imagem, a sua identidade e ter esse currículo atualizado, né? E em consonância com o profissional dele, com a trajetória profissional dele, para facilitar os profissionais de RH, os recrutadores, os headhunters, a fazer essa busca de forma mais assertiva e chegar a esses talentos, né? Então, a gente vive aí uma transformação muito grande, né, nesse sentido da busca desses profissionais. Claro que essa questão dos processos online, ele já acontece há algum tempo, mas agora, em 2020 e 2021, ele está se solidificando, né? Ele está tomando realmente um formato muito importante. E isso não deixa de ser um facilitador, porque as empresas que estão acompanhando essa transformação por uma necessidade, inclusive, sanitária, por uma necessidade de saúde, ela tem também a possibilidade de ampliar aí o leque de opções, né? Uma vez que eu trabalho remoto, eu posso buscar profissionais do norte ao sul do país para agregar valor a esta empresa. Então, as empresas e os candidatos precisam se adequar a essa realidade, né? E buscar estar antenado com essas mudanças, né? Que, claro que tem uma dor atrás muito forte, tem uma insegurança, né? A gente vive aí uma transformação que era um mundo VUCA, né? Que era um mundo de muita rapidez, de transformações muito rápidas, e a gente vem aí para um outro universo que tem sido chamado de mundo bunny, que é de muita insegurança, muita instabilidade, né? Então, o que fazer para conter essa insegurança, para conter essa instabilidade, né? Pensar muito. Eu queria fazer uma pergunta para você, Valéria, que me deixou curioso aqui. Quando eu levanto o dedinho aqui, eu quero interagir, tá bom? Que nem aquele aluno na classe lá que quer perguntar para o professor, né? Eu queria... de vez em quando, ali no LinkedIn, a gente vê algumas fotos onde aparece Open to Work, né? Que a pessoa está aberta para trabalhar, tal. Esse Open to Work, você acha que é alguma coisa que as pessoas deveriam colocar na foto? Porque eu concordo contigo quando você menciona buscando recolocação. Aliás, aparece para a gente, às vezes, né, que tal pessoa mudou de função. E aí, quando você cumprimenta a pessoa e ele fala para você, não, eu só estava buscando recolocação. É que, às vezes, a gente não lê, né? E eu concordo contigo, eu acho que buscando recolocação a gente não deve colocar. E o Open to Work que o próprio LinkedIn oferece como possibilidade? Olha, o Open to Work eu acho que está ali na imagem dele, eu acho que é bacana porque ele chama uma atenção, né, para que ele está aberto, ele se mostra mais aberto a que você faça uma abordagem direta com ele, porque muitos profissionais estão
que bom que temos, né, muitos profissionais satisfeitos que não estão interessados em outras oportunidades, né? Então, quando tem aquele Open to Work, você já tem uma abertura maior para abordá-lo até ali em boxe, né? O importante é que ele coloque palavras-chave ali no título dele, né? E ali é que não é interessante ele colocar desempregado ou em busca de recolocação. É importante, se ele é da área de, digamos, de RH, a área de RH também ela é muito grande, né? Tem várias categorias. Você pode ser um profissional voltado para recrutamento e seleção, para departamento pessoal, para benefícios. Então, é importante colocar essas palavras-chave, né? De acordo com a categoria profissional, de acordo com o teu expertise profissional. E no teu histórico profissional também relacionar as atividades que você desenvolvia em cada empresa, o período que permaneceu e atualizar. Se eu não estou mais naquela empresa, é importante fechar aquele ciclo ali também no LinkedIn, porque fica em aberto e aí você tem o recrutador acha, não, ele ainda está trabalhando, né? Então é importante ter muita transparência e estar muito fidedigno com a sua realidade, com o seu cenário atual, né? E para que facilite a abordagem, o recrutador tem essa facilidade de encontrar esse profissional e que o profissional tenha mais visibilidade, né? E fazer interações, né? É importante também que esse profissional ele não fique também só de forma muito passiva, no sentido de esperar, né, uma candidatura, esperar uma abordagem. Ele faça interações, né, de acordo com temas relevantes para a carreira dele, que ele faça sinalizações para que ele tenha visibilidade, para que ele seja visto, né? Quem é visto é lembrado, então é importante, né? Você Não, ter legal. essa... Deixa eu fazer uma pergunta para você, Valéria, que é a seguinte: via de regra, a gente encontra no mercado o seguinte discurso: hoje em dia o que vale é o QI, né? Quem indica, né? Como é que funciona isso no mundo do recrutamento? Como é que você enxerga isso? Olha, isso assim, as indicações elas são sempre muito bem-vindas, mas essas indicações vão participar do processo seletivo igualmente como qualquer outro candidato, na grande maioria, tá? É Uhum. claro, sempre vai existir exceções? Sempre, mas na grande maioria e nos meus processos seletivos, sempre sinalizei, né, aos meus pares, aos meus clientes, né, os pontos, né, relevantes, os pontos importantes, todo o potencial daquele candidato e as características que precisavam, né, as competências que precisavam ser desenvolvidas de acordo com a posição. Então, independente de ser uma indicação ou ter sido uma candidatura orgânica ou ter sido um hunt, ele vai entrar no processo, né? Falando de empresas sérias, falando de empresas e consultorias idôneas, é dessa forma que acontece, né? E elas são bem-vindas, sim, porque a gente precisa ter, né, um rol de candidatos com as competências linkadas pela empresa, pelo nosso gestor que busca aquela posição, para que ele possa atender aquela demanda, né? Então, eu vejo que isso, às vezes, é algo que não procede, né? Eu acredito que sim, que as indicações elas são muito bem-vindas e que eles participam do processo como qualquer outro candidato, né? Eu vejo Bacana, como que uma bacana, vantagem Valéria. positiva. Show, Valéria. Muito, muito legal essa colocação sua. Eu queria explorar alguma coisa agora. Eu sei que você já falou alguma coisa de LinkedIn e tal, e inclusive deu dicas fantásticas para aquelas pessoas que estão buscando se recolocar no mercado, ou mesmo aquelas que pretendem fazer uma carreira, estão numa posição hoje e querem ir para outra posição. O que eu queria fazer, Valéria, era me colocar um pouco aqui dentro da situação de olhar vagas, olhar candidatos, quais são os caminhos e explorar um pouquinho esse mundo virtual das entrevistas. Mas nós vamos fazer isso no segundo bloco da nossa prosa, porque eu vou dizer para você o seguinte: eu falei lá atrás que a prosa passava rápido, tá? E realmente passou, ou seja, a primeira parte já está terminando e você foi fantástica. Você deu dicas sensacionais aí para aquelas pessoas que estão buscando um espaço, né, de trabalho no mercado. Pode ser? Vamos para o segundo tempo?
Vamos? Valéria, fantástico aqui. Essa nossa prosa está sendo sensacional. Muitas dicas para as pessoas que estão buscando o seu emprego, o seu espaço no mercado. E agora, Valéria, vamos conversar um pouquinho sobre as vagas e os candidatos, os canais que são utilizados para anunciar essas vagas, as pessoas que vão buscar, as redes sociais, né? Você já comentou aí sobre o LinkedIn, né? Mas tem um espaço ainda para conversar mais. E eu queria que você estressasse um assunto, como é que as pessoas devem se preparar em dois aspectos. O primeiro é a preparação do currículo, que eu acho que é fundamental, porque ele abre as portas. E o segundo, como se preparar para as entrevistas, sem deixar de lado, você mencionou a pandemia no primeiro bloco, sem deixar de lado as entrevistas virtuais, porque deve estar acontecendo muito, correto? Sim, sim. É isso mesmo. A grande maioria das consultorias e das empresas, elas estão usando de forma online, né? Eu já há algum tempo, há mais de um ano, eu tenho utilizado realmente todo o meu processo online e funciona muito bem, né? E a gente tem ganhos, sim, com isso, né? Então, é uma organização. É você se planejar, é você fazer um planejamento, né, semanal das entrevistas, né, enquanto profissional de RH, enquanto pessoa que está buscando os talentos, ter aquele momento de fazer o planejamento semanal das entrevistas, das buscas dos talentos, do retorno, do follow-up junto com o seu cliente, é essencial. Agora, o candidato, ele também tem, né, esse momento de preparação, né, que é o que você me colocou, que é super importante, né? A questão do currículo, né, que a gente mencionou, né? Quando eu falo do LinkedIn, eu estou falando de uma rede social, então a importância de uma foto, uma imagem que você coloque, do teu currículo atualizado, das informações pertinentes com a sua realidade, né? Descrever as atividades desenvolvidas em cada empresa, colocar o ciclo, né, que você ficou na empresa, porque muitos acabam colocando só de 2000 e tanto a 2000 e tanto, mas é importante colocar o mês e ano, né? Não precisa botar o dia, mas o mês e o ano, para que facilite, inclusive, saber o tempo, né, que você ficou em cada uma das empresas, né, para saber o ciclo que foi concluído dentro das empresas. Está sempre com isso atualizado. Além da rede social, ainda é importante, sim, você manter um currículo gravado, né? Um currículo à parte, porque a grande maioria das empresas, das consultorias, pede, sim, além de você ter essa conexão, né, com grupos de WhatsApp, com grupos de Telegram. A gente tem muitos grupos de empregos, de oportunidades de empregos que são divulgadas via grupos WhatsApp, via grupos Telegram, né? Você ter essa conexão boa e um bom currículo, né, com uma boa estratégia no LinkedIn, você também ter aquele currículo, né, mais tradicional, físico, né, gravado em PDF ou em Word, enfim, para que você possa também enviar sendo solicitado. Ali você não tem necessidade de colocar foto, é importante você colocar seus dados pessoais e seu histórico profissional, né, procurando ser objetivo também, porque o profissional de RH, o recrutador, ele vai colocar o olho ali, ele já tem um olho, né, rápido, que ele vai já olhar e ver se aquele currículo está aderente à demanda que ele tem. Então, detalhes maiores vão ser explorados numa entrevista, né? Então, o profissional que ele feito agenda para uma entrevista, é importante ele checar, né? A maioria agora sendo online, ele checar se o áudio está ok, se a imagem está funcionando, porque muitos ainda acabam tendo talvez até essa timidez de se expor, né, numa câmera, mas é importante, né, o olho no olho, é importante a sua imagem, né? É importante a sua presença e a forma com que você se coloca, porque não que seja melhores ou piores, é porque são diferentes, né? E cada empresa tem uma cultura, uma realidade, e para se adequar melhor
para que tenha uma melhor aderência à posição, é importante esse contato visual, é importante esse contato, né, já que a gente não está podendo ter esse contato, né, face a face, esse contato tecnológico tem nos facilitado e tem agilizado os processos, né? E as empresas também precisam acompanhar, né, esse movimento, né, de processos mais ágeis, né? A gente deixar um pouco de lado alguns processos que são muito burocráticos, que são muito pesados, né? Que às vezes a gente vê algumas, né, situações onde aquele monte de teste 1, teste 2, teste 3, né? Que isso torna o processo moroso, cansativo, desgastante, e você acaba perdendo, às vezes, bons profissionais. Porque aquele profissional, às vezes, ele está empregado e fala, não vou responder esse, né? 1, 2, 3... Então, assim, é dos dois lados, né? Então, a gente precisa também, enquanto empresa, enquanto consultoria, ter um processo mais ágil, né? Ter um processo dinâmico, objetivo, com retornos, e a gente também precisa também que o candidato olhe qual é a empresa, né? Quando a vaga não é sigilosa, né? Se preocupe a olhar qual é o negócio da empresa. E eu sempre falo que a escolha não é só de um lado, a escolha é de ambos, né? É do candidato e da empresa, e a consultoria está nesse meio, fazendo esse meio de campo para poder fazer o melhor link aí. Então, o candidato também ele precisa verificar se aquela empresa faz sentido para ele, se está dentro, né, dos valores deles. Por mais que a gente viva num universo ainda muito forte e se intensificou de desemprego, é importante ter essa aderência, né, ter essa identificação com a cultura da empresa, para que você tenha uma vida bacana na empresa. Valéria, sensacional. Você tocou alguns pontos aí. Aliás, você está fazendo aqui um serviço social para aqueles que estão buscando o seu espaço, buscando emprego. Muito bacana, realmente. Tiro aqui o chapéu, apesar de estar sem ele. Mas muito legal isso. Você tocou num ponto aí que, às vezes, hoje, no mundo virtual, a tecnologia está sendo extremamente utilizada, as pessoas possuem a timidez, às vezes, de ficar, né, ou as dificuldades de olhar para uma câmera, de falar, né? A distância fica mais difícil, e mesmo também face-to-face, como você falou aí, a timidez ela vai existir. Mas existem outras considerações que você poderia fazer nessa preparação para a entrevista, que você enxerga nas pessoas e que muitas vezes nós temos ali uma pessoa que é um baita de um talento, tem um potencial enorme, mas por causa de alguma característica, empatia, o raporte, comunicação, ela fica de fora? Como é que você coloca isso, Valéria? Olha, eu vejo que assim, é importante ser muito sincero, ser muito transparente, né? Dos dois lados, né? Então, o candidato, ele não precisa tentar ser aquilo que ele não é, né? Ele tem que ser o que ele é, porque é aquilo que vai fazer a diferença. E também, assim, quando ele recebe um retorno negativo, quando esse retorno, às vezes, infelizmente, não vem, né? Ele olhar para aquilo não como uma forma também negativa, ele olhar, não era para ser, porque aquela empresa não merece, né, ter o meu talento. Então, assim, se valorizar acima de tudo também, no sentido de que eu sou, né, uma pessoa, se eu sou uma pessoa tímida, eu vou, né, mostrar as minhas competências, mas talvez de uma forma tímida, mas não deixar essa timidez fazer com que seja uma barreira de você ligar uma câmera, de você olhar no olho do profissional, né, de você mostrar as suas competências, né? Então, ultrapassar essas barreiras, né? Mas não perdendo a sua essência. Eu acho que você precisa manter a sua essência e por isso que é importante você se identificar também com a empresa para que você possa ter sucesso naquela empresa. Então, antes de você iniciar um processo seletivo, você pode pedir dicas para essa consultora no sentido de como, né, o que eu devo fazer, eu devo ligar a câmera, não devo,
na grande maioria, sim, você aham. deve ligar a câmera, você deve, né, estar atento ao que este consultor, o que este profissional de RH ou aquele gestor, quando você chegar na empresa, está te solicitando, né? E você, de forma espontânea, na medida do possível. Claro que o processo seletivo ele gera ansiedade, mas ele gera para ambos, né? Porque, em contrapartida, a consultoria e a empresa também quer fechar aquela vaga, e às vezes ele tem um período curto de tempo para fechar. Então, a expectativa é de dar certo, né? De sempre dar certo. E tem mais, né? Seja dar certo. Ela quer fechar a vaga trazendo a pessoa certa, né? Ou seja, Exatamente. essa é a grande preocupação. Eu queria fazer uma Exatamente. outra pergunta para você em cima disso que você está falando, porque tem uma das coisas que o pessoal comenta, né, tanto aqui comigo ou mesmo pela internet, a gente vê que as empresas e as consultoras nem sempre dão o feedback para aqueles que participaram do processo e, por exemplo, não foram aprovados, eles ficaram de fora. Como é que você enxerga isso, Valéria? Isso é muito ruim, você não dá o retorno, né? É muito importante que você dê o retorno. O retorno negativo, ele precisa ser dado também, né? Talvez você não tenha a informação completa porque aquele candidato não foi aprovado, porque às vezes os candidatos, muitas pessoas confundem, acham que o recrutador é que vai aprovar ou reprovar, e não, quem vai aprovar e reprovar é o gestor daquela área que solicitou aquela demanda, né? O consultor e a recrutadora e o profissional de RH, ele é o mediador que faz esse trabalho de desenvolver e levar até aquela gestão. Mas são muitas variáveis que levam à aprovação, até porque muitas vezes você tem, né, na grande maioria, você tem 3 candidatos para uma posição. Então, você vai ter menos uma aprovação e 2 reprovações, né? Na grande maioria, a gente trabalha com esse trio, né, para que o gestor da área, para que a pessoa, o requisitante da vaga tenha opção de fato de escolha, né? Mas o retorno ele precisa ser dado. Eu respeito com o outro, né? Okay. A partir do momento em que eu solicitei para a entrevista, eu preciso também dar a devolutiva, que ele não foi aprovado. Eu queria fechar essa nossa conversa, ainda temos um tempinho aqui, e eu queria que você elaborasse em cima de um tema que é preocupante no mercado, né? Aliás, existe, eu diria que é um mito, né? Um paradigma, vamos dizer assim. Nós temos realmente falta de talentos no Brasil? Temos muitos talentos, muitas vezes mal aproveitados, né? O que acontece muitas vezes, infelizmente, é que as empresas elas não querem também desenvolver os talentos, né? Elas querem aquele profissional, às vezes, pronto. E vamos ter uma flexibilidade, né? A gente precisa montar mais programas de estágio para desenvolver as pessoas. A gente tem uma saturação no mercado de tecnologia, de profissionais de tecnologia. A gente já tem dificuldades seríssimas de contratar profissionais de tecnologia, porque o mercado para tecnologia sempre está bem, permanece aquecido para esses profissionais. Então, vamos montar aí, as empresas precisam, né, montar programas de estágio, programas de jovem aprendiz, programas de talentos, para desenvolver o profissional júnior. Não adianta querer só o sênior, vamos desenvolver o júnior, né? Certo. E vamos também dar oportunidade para profissionais com uma maturidade também maior. Então, eu vejo que não falta talentos. Eu acho que a gente tem muito talentos, mas são muito diversificados. E, às vezes, infelizmente, as empresas querem o mesmo talento. Aí vai faltar. Se você só quiser o sênior, se você quiser o sênior, inclusive, jovem, porque às vezes acontece isso, eu quero o sênior, mas eu quero o sênior jovem. Aí vai dificultar, porque aí vai diminuir, né? O sênior, ele já tem maturidade, tem uma linha aí, percorrida, né? Então, ele já está com uma idade maior, né? Ele já está com uma faixa salarial maior. Então, a gente precisa também diversificar. A gente fala muito em diversidade, mas às vezes a gente procura sempre o mesmo.
né? E aí procurar sempre o mesmo vai ter mais dificuldade, sim. Então, diversificar, ampliar, né? Isso aí é uma responsabilidade até social, mas uma responsabilidade também dos gestores das empresas, né? Ok. Fantástico, Valéria, muito bacana, realmente sensacional aqui a nossa prosa. Aliás, quando você falou em estagiário, eu me recordei aqui, eu recebi durante esse ano aqui alguns convites para ser um senhor estagiário, né? Opa, o filme é maravilhoso. E eu acabei declinando, acabei não aceitando, até porque eu tenho a minha empresa, né? Mas uma delas, eu confesso que fez muitas cócegas, onde eu seria uma espécie de um advisor, né? E eu não trabalharia toda semana, né? Ou todo mês, não era full time, mas eu aconselharia, né? Eu faria uma espécie de uma mentoria para aqueles funcionários, logicamente seriam mais jovens que eu, porque vou fazer 65, né? Então, todos eles seriam mais jovens. Mas eu declinei porque a minha empresa, nesse momento, está tendo muita demanda, né? Valéria, eu queria fechar aqui com chave de ouro, né? Minha admiração pelas suas palavras, palavras fantásticas que orientam as pessoas. Que mensagem, bem rapidinho, 30 segundos, que mensagem você daria para as pessoas que estão buscando? Você é um talento, faça sua estrela brilhar. Temos muito talentos. Que legal. Que legal. Você nem precisou dos 30 segundos. Que maravilha, Valéria. Um abração para você, um abraço virtual, né? Realmente aqui minha admiração pela sua aceitação em vir aqui conversar, prosear com o Paulo Bertaglia. Muito bacana. Aliás, isso é fruto do LinkedIn também, né? Sim. Onde a gente se conecta com pessoas que muitas vezes nós não conhecemos e temos uma grata surpresa, como foi, né, aqui o nosso relacionamento. Valéria, um abração para você. Obrigada. Tudo de bom, tá? Há um infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Amém. Obrigada. Tchau. É isso aí.